A paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição 6, um chamado ao arrependimento. A nossa lição tem 3 objetivos. Primeiro, apresentar o contexto histórico do Salmo 51. Segundo, revelar o caminho do arrependimento. Terceiro, mostrar os pedidos do salmista a Deus. O nosso texto de referência é Salmo 51. Vamos ler? Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo as multidões das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Esconde a tua face dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Vamos para a nossa introdução. Neste salmo, nós vamos estudar as consequências e a restauração quando há um verdadeiro arrependimento. Esse salmo foi escrito por Davi, mas para nós entendermos com clareza do que esse salmo se trata, nós precisamos conhecer o contexto histórico. Vamos então para o tópico 1, contexto histórico. Nós, nesta revista, estamos acompanhando a trajetória da vida de Davi, porque muitos dos salmos foram escritos por Davi. E nós temos acompanhado desde moço, quando ele ainda cuidava do rebanho de seu pai, que era um moço muito valente, muito destemido, fiel, corajoso, e cuidava dos rebanhos de seu pai. E era um menino que agradava ao coração de Deus. E nós estudamos também aqui sobre Davi a respeito de pessoas que o perseguiram, de Saul que perseguiu e tentou matá-lo, e mesmo assim, toda a vida, Davi foi fugindo de seus inimigos para ter a presença de Deus com ele. E aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 11 e capítulo 12, vai falar uma história de Davi que não é muito legal, não é muito bonita. Se eu pudesse, quando eu estivesse lendo esse texto, eu pularia ele, porque quando a gente lê, conhecendo Davi, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, um homem obediente, um homem temente, quando nós chegamos nesses capítulos e vemos a queda de Davi, eu sinto muita tristeza, o coração fica apertado, mas nós precisamos conhecer essas histórias bíblicas para nós não cometermos os mesmos erros e sabermos lidar com situações difíceis. Davi se tornou um grande rei, um rei muito conhecido, e ele havia conquistado muitas guerras, vencido muitas batalhas, e a nação de Israel já estava uma nação muito forte e rica. Era comum os reis irem para as guerras, e chegou um determinado tempo em que eles precisavam ir para a guerra. Geralmente eles iam para a guerra no período da primavera, que eles já tinham abastecido de alimento todos os seus celeiros. E para eles irem para a guerra, eles tinham que levar mantimento em abundância, porque as guerras demoravam muito tempo. E também pela questão dos caminhos não estarem molhados e não ter dificuldade na sua trajetória. E chegou um certo momento em que Israel foi guerrear com o povo, e dessa vez Davi não foi.
E aí nós conhecemos Davi como um homem de guerra. Sempre ele estava nas guerras, vencendo as guerras. Só que dessa vez ele não foi. E ele despediu os seus soldados que foram para a batalha. As guerras duravam muito tempo. E Davi, um belo dia, ele resolve passear no telhado da sua casa, do seu palácio que ele havia conquistado. Eu vou falar sobre laje, que é uma linguagem mais comum. Algumas casas têm laje e as pessoas caminham em cima. Então, Davi tinha o telhado, era comum fazer daquela forma. Então, um certo dia, ele resolveu caminhar pela laje do seu palácio. E ele percebe uma mulher também que está na laje de sua casa. E ele vê que ela é uma mulher muito bonita. E ele chama algum dos seus mensageiros e manda perguntar quem é aquela mulher. E o mensageiro torna com a mensagem dizendo que ela é Batseba, esposa de Urias. Urias era um dos valentes de Davi, que sempre esteve com Davi nas suas guerras. E ele conhecia muito bem quem era Urias. E ele manda mensageiros para trazer aquela mulher até o seu palácio. Davi, ele poderia ter escolhido entre não trazer aquela mulher até o seu leito, mas ele resolveu fazer isso. Batseba poderia escolher não ir, mas quem vai desobedecer uma ordem de um rei muito conhecido, muito temente? Ninguém iria fazer uma coisa dessa. E ela resolve obedecer ao chamado do rei. E vai até onde o rei deita-se com Batseba. E depois a despede. E enquanto isso estava acontecendo, a guerra também estava acontecendo. E com o passar dos dias, Batseba manda avisar Davi que está grávida. E agora, o que faremos? E Davi fica muito preocupado nesse momento, porque ele já havia transgredido a lei do Senhor e cometido adultério. E agora a mulher está grávida e tudo pode vir à tona. E isso causa muita preocupação na vida de Davi. E Davi, para encobrir o seu pecado, o que ele faz? Ele manda chamar Urias na guerra, e Urias vem, e ele disse: olha, tem muitos dias que você já está na guerra, deve estar cansado, fadigado, vai tomar banho e vá para a sua casa e deite-se com sua mulher, deve estar com saudades. E Urias, com muito respeito, com muito temor que ele tinha ao rei Davi, ele diz: olha, meu senhor, a arca do Senhor está em tenda. Todo o exército de Israel está no relento. Como eu poderei ir para minha casa e repousar em meu leito? Ele não foi para a sua casa, porque estava pensando na arca do Senhor e em todo o exército de Israel na guerra, e deitou lá fora. E quando Davi ficou sabendo, mandou chamá-lo novamente, e ele foi até Davi com muito respeito e obediência, mas mesmo assim não quis ir para a sua casa. E passando uns 2 dias, Davi disse: fica aqui hoje e pela manhã te despedirei e você torna para a guerra. Tudo bem. E no dia seguinte, Davi, ele encaminha novamente Urias para a guerra, mas com ele viu uma carta para Joabe. E quando Joabe recebe essa carta das mãos de Urias, na carta estava escrito: olha, coloca Urias bem na frente e não fique ninguém por trás dele para dar segurança para que ele seja ferido e seja morto. Joabe era um homem muito obediente a Davi, era um homem que amava muito a Davi, então ele fazia tudo o que Davi determinava que ele fizesse. E assim ele fez, e Urias foi morto. E Davi comete o seu segundo pecado, que é de matar uma pessoa. Na vida, nós temos sempre 2 escolhas: ou nos santificar para agradar ao Senhor,
ou transgredir a lei do Senhor. E nesse momento, o que Davi faz? Ele transgride a lei do Senhor. Nós precisamos ter muito cuidado na nossa vida, porque Davi era um homem temente e obediente a Deus, era um rei, mas era um homem sujeito às mesmas falhas, os mesmos fracassos e os mesmos erros que nós. E nós precisamos tomar tudo isso como exemplo, mesmo que não seja tão agradável, mas para nós não cometermos os mesmos erros. Romanos capítulo 8 e Gálatas capítulo 5 vai falar sobre como devemos andar, porque quem anda em espírito faz as coisas do espírito. Quem anda segundo a carne comete as coisas da carne, e lá em Gálatas vai falar quais são os desejos da carne e quais são os desejos do espírito. Então nós precisamos alimentar, nos enchermos da presença de Deus, lermos a Bíblia, orarmos, buscarmos a presença de Deus, buscarmos a direção de Deus, para nós não cometermos esses mesmos atos, esses mesmos erros que Davi cometeu. Davi poderia ter escolhido em não cometer esse pecado, mas ele deixou nesse momento de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E toda a trajetória de vida de Davi, ele foi um homem que sempre consultou ao Senhor. Quando ele ia para a guerra, ele perguntava se era da vontade de Deus, e Deus respondia: vá que eu serei contigo. Quando Deus dizia não vá, então ele sempre obedecia. Ele sempre perguntou para Deus qual era a vontade de Deus, só que ele falhou, como qualquer ser humano falha quando sai da presença de Deus. É por isso que nós precisamos estar em constante oração, em fervente oração. Precisamos estar sempre na direção do Senhor, buscando nos aproximar mais de Deus e cultivar mais a presença de Deus, para nós não vivermos segundo a carne. Porque quando nós saímos da presença de Deus, nós cometemos atos piores do que Davi. Urias agora está morto e Batseba está grávida, e o que Davi faz? Toma ela como esposa. E o tempo passa, o pecado abafado, escondido. Davi é um grande rei, ninguém estava o questionando, só que aquilo que nós esquecemos, Deus não se esquece. Deus, ele está sempre atento a todas as coisas que acontecem no mundo. O tempo pode passar, mas na hora certa ele vai falar. E parecia que tudo estava normal. Davi estava se achando cheio da presença de Deus, se achando cheio do Espírito Santo de Deus. E aí é onde muitas vezes nós cometemos erros, nos afastamos de Deus, cometemos coisas horrendas diante da presença de Deus, mas isso não veio a público. E só eu sei e tudo está bem, mas diante de Deus não está bem. E nós precisamos agradar, não é os homens, nós precisamos agradar a Deus. E o que muitas vezes fazemos é entristecer o Espírito Santo de Deus com as nossas atitudes. E achamos que estamos bem com Deus. E como vamos saber se estamos bem com Deus? Davi, um homem segundo o coração de Deus, porque ele foi escolhido por Deus. Deus disse, eu vou escolher um homem para ser rei de Israel segundo o meu coração. E foi Deus quem o escolheu. E ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, um homem humilde, que andava na presença de Deus. Só que agora ele estava fora da presença de Deus e não sabia. E como Davi ia saber se estava tudo bem? Para ele estava tudo bem. Estava indo muito bem, ele estava na vontade de Deus, no centro da vontade de Deus. Até que Deus envia Natã, um profeta, que era amigo de Davi,
e era conselheiro de Davi. E Natan está em uma situação muito difícil, porque ele vai ter que confrontar o pecado de Davi. E era um amigo. E como falar para um amigo que ele está fora dos padrões de Deus, fora dos propósitos de Deus? Tem que ter muita sabedoria, tem que agir com prudência, porque se nós formos até a uma pessoa que está fora da presença de Deus, sem amor, sem buscar sabedoria, nós podemos fazer com que essa pessoa se afaste totalmente de Deus e não volte mais para Deus. E Natan tinha a missão de confrontar o pecado de Davi, mas também fazer com que Davi fosse à presença de Deus e se arrependesse e confessasse o seu pecado. Então ele tinha uma responsabilidade muito grande em suas mãos. E Natan vai ao palácio até diante do rei e chega para o rei e diz: rei, eu trouxe um problema para o Senhor resolver. E Davi diz: tudo bem, fala. E Natan diz: olha, um homem muito rico, que tinha muitas ovelhas e muitas vacas, hospedou um homem que tinha apenas uma cordeira. E esse homem muito rico matou esta cordeira e preparou para o jantar. Quando Davi ouve essa história, Davi ficou tão indignado, tão enfurecido, se levanta do seu trono e diz: esse homem é digno de morte. E Natan, com muita sabedoria, disse: olha, Davi, esse homem é tu. E o semblante de Davi fica caído nesse momento e ele percebe que ele está diante de um profeta que foi enviado por Deus para revelar o oculto e o escondido. E quando Deus começar a revelar o oculto e o escondido dos nossos corações, é que nós vamos perceber que nós estamos fora da presença de Deus. Nós precisamos buscar constantemente a presença de Deus para nós não cairmos nesses mesmos erros que Davi caiu. Porque todos os dias ele estava na presença do Senhor, mas por um deslize ele cometeu pecado. E nós também estamos sujeitos a tudo isso. Enquanto permanecermos neste mundo, nós precisamos estar em constante oração, porque estamos em guerra contra a nossa própria carne, contra a nossa própria vontade. Nós não podemos deixar sermos guiados pelo nosso coração, pela nossa mente, mas sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, porque o nosso coração é enganoso, a nossa mente nos engana, os nossos desejos podem nos levar para longe de Deus. Tópico 2. É aqui que Davi escreve o Salmo 51, o seu pedido de perdão ao Senhor. Subtópico 2 e 1. Reconhecimento e confissão de pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Salmo 51 e 3. Ele sabia profundamente dos seus erros. Agora Davi está entendendo que ele está errado, que ele está fora da presença do Senhor, que ele cometeu pecado. E se Natan não tivesse ido até Davi e ter dito tudo isso para ele, como estaria a vida de Davi nesse momento? E como está a nossa vida nesse momento? Será que realmente nós estamos no centro da vontade do Senhor? Será que nós estamos sendo guiados pelo Espírito do Senhor? Esse é o momento de nós refletirmos, analisarmos se as nossas atitudes, se as nossas condutas, se o nosso comportamento, se o nosso temperamento, se tudo está agradando ao Senhor, porque tudo tem que estar na vontade do Senhor. Que nós possamos refletir no que podemos melhorar, porque nós precisamos melhorar todos os dias, nós precisamos mudar, tirar de nós tudo aquilo que desagrada ao Senhor.
Não nos preocuparmos apenas com o exterior, mas com o nosso interior. Amarmos uns aos outros, perdoando uns aos outros, cuidando uns dos outros. Que nós precisamos realmente buscar a presença do Senhor. Davi, ele tinha sensibilidade para reconhecer que pecou. Davi era um homem muito humilde. Ele sempre foi um homem cheio da presença do Senhor. Ele errou, falhou, transgrediu. Mas no momento em que Deus o confronta, ele reconhece. Ele reconhece que pecou e que precisa de perdão. E quantas pessoas, elas não reconhecem que estão erradas e vivem uma vida deliberadamente no pecado, transgredindo a lei do Senhor, cometendo pecado, e quando é confrontado, diz que não está errado. Nós precisamos, amados irmãos, ter essa mesma sensibilidade que Davi tinha, de reconhecer a sua fragilidade, reconhecer a sua necessidade de Deus. Ele, nesse momento, ele reconhece. E o reconhecimento é o primeiro passo para adquirir o perdão de Deus. Porque quando nós reconhecemos, o nosso coração é quebrantado. E nós entendemos que precisamos consertar a nossa aliança com Deus. Nós entendemos que precisamos fazer conserto com Deus. Quem sabe é hoje que você precisa fazer um concerto com Deus. Quem sabe é hoje que eu preciso fazer um concerto com Deus, renovar minha aliança com Deus, olhar para dentro de mim e ver o que precisa ser mudado, o que realmente está agradando ao Senhor ou não na minha vida. Então Davi reconhece que errou e por isso ele se arrepende do seu pecado. Se arrepender, porque não adianta eu me converter, me reconciliar ao Senhor de algo que eu fiz de errado, se eu não ter me arrependido daquilo que eu fiz de errado. O que tem de muita gente que não consegue permanecer na presença do Senhor, está todo o tempo caindo, levantando, porque não reconhece. É preciso reconhecer, é preciso abandonar o pecado e não voltar a praticá-lo. Subtópico 2 e 2. A confissão e o pedido de perdão. Ele reconhece que errou e agora ele faz o quê? Confessa. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia de Deus. E por isso Davi alcançou a misericórdia de Deus, porque ele confessou e abandonou toda a sua transgressão. E aí ele teve o perdão de Deus. Não adianta nós pedirmos perdão sem o nosso coração ter aceito o arrependimento. Deus, ele conhece. A Bíblia diz no Salmo 139 que ele nos sonda e nos conhece. E antes que a palavra chegue à nossa língua, ele já conhece. Então, no versículo 4, ele vai dizer: contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos parece mal. Subtópico 2 e 3. O perdão não aniquila as consequências. Deus, ele é poderoso para perdoar. Ele sara as nossas feridas, limpa a nossa alma de toda iniquidade, mas as consequências dos nossos erros nós vamos levar por toda a vida. E por isso precisamos ter muita cautela nas nossas atitudes e decisões, porque ela atinge todos que estão ao nosso redor. Davi sofreu grandes consequências por conta dos seus erros e pagou um alto preço por todos os seus pecados, mesmo recebendo o perdão do Senhor, mesmo recebendo o Espírito Santo de Deus de volta na sua vida. E os irmãos, para uma melhor compreensão, podem estar lendo o livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 11 e 12. Tópico 3. Os pedidos do salmista. Diante do reconhecimento do seu erro,
A partir desse momento, o coração de Davi foi tomado por uma angústia muito grande, porque agora sim ele reconhece que pecou e reconhece que foi um grande erro tudo que ele havia cometido. Subtópico 2 e 3. Conhecer a sabedoria. Davi foi um homem aqui muito inteligente. Quando ele se reconcilia com Deus, ele pede sabedoria a Deus. Quando nós nos arrependemos de alguma coisa que fizemos, nós precisamos mergulhar mais e mais na presença do Senhor, estar na presença do Senhor, porque isso é de fundamental importância. Algumas pessoas que aceitam Jesus ou que voltam para Jesus não buscam ter um relacionamento profundo com Deus e acabam voltando para as práticas do pecado, porque não teve nada de novo na sua vida. E Davi, ele foi muito inteligente, ele pediu sabedoria ao Senhor. E isso é uma atitude de alguém que reconhece que precisa mais e mais de Deus. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Subtópico 3 e 2. Purifica-me com isopo. Davi estava se sentindo tão sujo, tão impuro, tão imundo, que ele desejou ser lavado com isopo. Isopo é um arbusto aromático com cachos de flores amareladas que crescia nas fendas das rochas e era usado na cerimônia de purificação. E ele desejou ser purificado com o isopo, mas nós não precisamos ser purificados com isopo, porque o sangue de Jesus Cristo é o que nos purifica de todo o pecado. Basta nós termos a atitude de reconhecer que erramos e pedir perdão ao Senhor de toda a nossa alma, que Deus nos purifica com o sangue do seu Filho amado Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. Jesus veio para isso, para nos remir, para nos limpar, para nos purificar, para tirar toda a mancha do pecado. E isso só sai com o sangue de Jesus. Apenas precisamos confessar e deixar que Jesus nos liberta de tudo que nos prende, de tudo que nos aprisiona. Subtópico 3 e 3. A alegria da tua salvação. Davi desejou ter novamente a alegria da salvação no Senhor. Versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova-me um espírito reto. Davi está pedindo ao Senhor que ele torne a ter um coração puro e que ele tenha novamente um espírito reto, que novamente ele volte a caminhar na presença do Senhor. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Que esse seja o nosso pedido ao Senhor, que nós possamos pedir ao Senhor que volte para nós a alegria da salvação, porque Cristo Jesus morreu para nos dar a salvação. E só em Jesus Cristo encontramos liberdade, só em Cristo Jesus encontramos alegria e vida eterna. Que todos os dias essa possa ser a nossa oração, que torne, ó Deus, a nos dar a alegria da tua salvação, nos dá um espírito, um coração reto, nos dá um coração puro, um coração íntegro, que nós possamos nos dedicar ao Senhor, que possamos viver segundo o Espírito Santo de Deus e não segundo a nossa vontade, porque se caminharmos segundo a nossa vontade, nós não vamos ter um encontro com Deus, mas se caminharmos de acordo com a vontade de Deus, nós teremos um encontro com Ele. Amém? Vamos orar? Se você sentiu nesse momento o desejo de se reconciliar com Deus, se você se arrependeu dos pecados cometidos, algo cometido que tenha desagradado ao Senhor, se você está se sentindo fora dos padrões do Senhor, feche seus olhos, vamos orar e pedir a direção do Senhor para as nossas vidas. Querido Deus, te adoramos, te bendizemos pelo teu infinito amor.
Te agradecemos por esse momento contigo. Eu quero te apresentar todas as famílias que ouviram essa mensagem, que têm os seus corações quebrantados nesta hora. Espírito Santo de Deus, essa missão te pertence, somente tu conhece e sabe os desejos e anseios dos corações. Eu te peço que o Senhor vá de encontro, tirando, quebrando as prisões, destruindo, Senhor, todos os obstáculos, todas as barreiras, todo o laço do inimigo. Desfaz, Senhor, desfaz, porque o teu sangue é poderoso para libertar, para transformar, para salvar. Traz, Senhor, clareza à mente das pessoas que possam voltar para ti. Nesse momento, Pai, me perdoa pelas minhas iniquidades e transgressões. Limpa, Deus, o meu coração, limpa a minha mente, a minha alma, que tudo em mim possa estar completamente conservado, irrepreensível para a tua vinda. Em nome de Jesus, salva nesse momento, transforma e liberta pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus, fique com Deus e até a nossa próxima aula.